Isso, boa tarde a todos, boa tarde, Ana, obrigada pela apresentação. Gostaria também de... Vocês estão me escutando bem? Estão me escutando? Sim, muito bem. Tá, deixa eu só ver se eu consigo mudar minha tela para eu... Não, acho que está certo. Não, está certo. Deixa eu só mudar aqui. Queria parabenizar a Fernanda. Parabéns, Fernanda, seu trabalho é fantástico. A Ana já tinha tido a oportunidade de me enviar, aprendi muito com a Fernanda, inclusive nesse aspecto da velhice assumida e a velhice jovem. Achei muito bacana e te parabenizo pela sua produção aí do mestrado. Bom, é um prazer estar aqui. Eu acho que toda vez que eu estou no colóquio eu aprendo muito. Como eu sou uma profissional da área da saúde, eu acho que vocês trazem novos olhares e sempre as discussões fazem com que os meus trabalhos sejam refinados de uma outra forma. Eu estou com a Ana, né? A Ana é minha supervisora no pós-doutorado, e eu resolvi fazer esse trabalho sobre idoso porque eu tenho uma vivência com os idosos. E eu comecei a conviver com idosos que são muito diferentes, são idosos que têm um perfil diferente do que é esperado, do que é programado na nossa sociedade. São idosos que estão sempre com muita sede de aprendizado, são idosos muito ativos, e eu comecei a questionar se, de fato, esses não seriam, talvez, os nossos novos idosos, né? Eu acredito que nas campanhas publicitárias, talvez, eles ainda não sejam contemplados. Em geral, a gente está vendo surgindo esse novo grupo, mas eu acho que eles ainda têm sido esquecidos, e a minha intenção é, de repente, levantar um pouquinho a bandeira, né, para que eles possam ser também ouvidos e que a gente possa considerar essa nova população que vem surgindo. Aí, no caso, é a Marcela que está passando, não é, Ana? É só eu pedir para passar? Helena? Helena, pode vir. Tá, então pode passar, Helena, por favor. Isso. E aí eu coloquei, então, né, o Vestir na Maturidade, Novas Possibilidades, Experiências Tésicas. Eu quero comentar que, a princípio, né, por sugestão da Ana, que foi uma sugestão fantástica, eu tinha feito um questionário enorme com 200 participantes para tentar descobrir como que era a relação deles com a moda. E aí eu descobri que para fazer semiótica desse jeito é muito difícil, né, Ana? Ficou um trabalho muito quantitativo e com poucas informações aprofundadas. E aí a Ana me sugeriu que eu conhecesse, então, os modos de viver, né, de alguns idosos que fazem parte desses projetos que eu desenvolvo. Então, é sobre um pouco desses modos de viver, né, especialmente aqui o recorte ligado ao vestuário, que eu trago para vocês. Os outros aspectos eu deixo, né, para o artigo final aí do pós-doutorado. Pode passar, por favor? Para começar, eu achei super interessante uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que ele fala sobre os presentes que nós ganhamos durante o Natal, né? Então, ele diz que quando você entra na lista das meias, quando eles decidem que você não precisa, não merece ou não se interessa por mais nada, você ganha meia. Então, não tem mais idade para outra coisa. Eu achei super interessante que ele quer dizer que quando você ganha meia, especialmente de lã, porque não é uma meia esportiva, a meia esportiva ainda te dá a entender de que você pode praticar algum esporte. Só que a meia de lã não, ela quer dizer que é para você ficar em casa e que você não tem mais utilidade, você não tem mais a necessidade de sair. Eu acho que essa crônica do Luiz Fernando, ela é muito atual, né? E ela acho que ela serve para abrir um pouquinho, né, dessa minha apresentação, justamente porque ela está falando de uma velhice que é a velhice que comumente a gente escuta que é comentada, né? Só que o que eu quero dizer é que hoje em dia talvez os nossos idosos eles não estão ganhando mais meia de lã e talvez não sejam mais aqueles que desejam isso como um presente. E o Fernando Veríssimo ainda diz que você pode até voltar para a sessão de ganhar gravatas ou loções, mas depois que você entra no presente meia de lã, que quem define são a própria família, você não consegue sair mais de lá. Então, é uma crítica bem interessante sobre o olhar dos outros a respeito do envelhecimento. Pode passar?
Bom, isso, né, acho que todo mundo está careca de saber sobre a questão do índice de envelhecimento, cada vez mais tem aumentado muito. Então, hoje nós temos 63 para cada 100 idosos para cada 100 jovens, são dados recentes do IBGE. E em 2031, a gente vai ter 102,3 idosos para cada 100 jovens, ou seja, a nossa pirâmide etária está passando por um processo de inversão, né? E isso faz com que a gente tenha que ter uma atenção não só para uma questão dos dados demográficos, mas isso muda toda uma sociedade, né? E o Brasil é um dos países com mais rápido processo de envelhecimento do mundo. Então, essas repercussões, elas transcendem as fronteiras pelo tamanho da população brasileira e requer que a gente faça uma análise cuidadosa dos impactos que isso traz para a nossa sociedade. Pode passar? E aí, né, vem a pergunta, então, quem é esse idoso, né? Quem é esse idoso que existe aí? Acho que a gente precisa de saber, sim, né? Quem é o idoso que está na mídia, quem é o idoso que existe, que circula, é o idoso que trabalha, é o idoso que está em casa, é o idoso que costura, é o idoso que dança, que namora, que transa. Quem que é esse idoso de fato? Pode passar? Pode passar? Bom, e aí, nos trabalhos que eu apresentei no colóquio de semiótica do ano passado, eu fiz uma pesquisa sobre os diversos conceitos, sinônimos que têm sido associados à velhice, né? E são todos no sentido disfórico. Tudo que está vinculado à velhice é sempre algo como murchar, como perder-se, perder o brilho, perder o viço. E sempre, né, o antônimo, né, que seria a juventude, é sempre o conteúdo positivo. Então, a gente vive, de fato, né, numa sociedade que considera o tempo como algo linear, pensando que o início da vida é sempre muito positivo e o final da vida é sempre muito negativo. Então, considerando a nossa vida nesse sentido linear, a própria velhice, ela não vai ter nunca um aspecto positivo. Se a gente tentar mudar um pouquinho, né, e começar a perceber a nossa vida como um sentido cíclico, todas as fases, elas têm a sua beleza e elas fazem parte de uma existência que é mais fortalecida. Pode passar? E aí isso traz para a gente, né, algumas urgências bem interessantes que eu acho que fazem com que a gente possa começar a encarar o próprio envelhecimento de um jeito diferenciado. Precisamos fazer uma reeducação da sociedade, né, em torno dessas ideias preconceituosas, mas é uma reeducação na escola, uma reeducação nas pessoas que estão mais próximas a todos nós, é uma reeducação que ela é necessária e ela é urgente, porque nós vamos envelhecer, nós estamos envelhecendo desde que nascemos, então é muito curioso como que a velhice é algo que incomoda tanto, sendo que é uma das poucas certezas que nós temos, né? Então, a gente precisa de mudar um pouquinho desse conceito. E conceber o envelhecer como uma escolha ética, ligada a uma estética da existência, e uma grande saúde, né? O que seria uma grande saúde? É você considerar a vida incluindo a morte e a doença, e não só a vida associada somente à saúde e à juventude, que é o que acontece hoje, que a gente vive na nossa sociedade. Isso é uma forma da gente fortalecer a existência, né? Fortalecer a nossa existência pensando que o envelhecer é aquele que tem mais coisas consolidadas, que tem mais experiências e, portanto, deve ser valorizado. E é claro que, falando disso, a velhice tem muitas singularidades, tem uma pluralidade do envelhecer e que nós temos que considerar. Obviamente, eu fiz um recorte de uma população específica, que são idosos mais ativos, mas nós temos também idosos, né, tanto das instituições asilares, quanto idosos que têm outros tipos de doença, enfim, que não serão aqueles que eu vou considerar nessa pesquisa. Pode passar? E aí a Simone de Beauvoir ela fala uma frase muito interessante, né, que é justamente sobre essa reeducação da sociedade. Paremos de trapacear. O sentido de nossa vida está em questão no futuro que nos espera. Não sabemos quem somos se ignorarmos quem seremos. Aquele velho, aquela velha, reconheçamos-nos neles. Isso é necessário se quisermos assumir em sua totalidade a nossa condição humana. Eu acho que é um recado para lá de atual e presente, né? Pode passar? E o objetivo, então, da minha pesquisa foi fazer uma análise sociossemiótica, né, dos modos de presença de 8 idosos. Eu escolhi esses 8 idosos
e fui conversando com eles, então, vou explicar como é que foi a metodologia, considerando as interações regulares com as roupas e os seus relatos sobre o vestir diário. Pode passar? Nessa metodologia, então, eu selecionei 8 idosos, né? São 8 idosos que participam de projetos que eu desenvolvo, depois eu vou explicar mais sobre eles. Eu estabeleci uma entrevista semi-estruturada, na verdade, foi uma conversa que durou cerca de 2 horas com cada idoso, uma conversa por chamada de vídeo, por causa da pandemia. E aí eu fui conversando, eu lançava alguns tópicos para conhecer os modos de viver desses idosos. E um dos tópicos, obviamente, era sobre as relações que eles tinham com as roupas, com a moda, com a mídia, né? E aí, depois disso, eu fiz uma análise de uma metodologia de análise de conteúdo, eu separei, dividindo por categorias, né, as respostas desses idosos, e, por fim, fiz uma análise aí, baseada nos regimes de interação de Landowski e do simulacro de aparência da Ana Cláudia. Pode passar? Esses espaços de encontro são o Mistura Cult, que é um projeto que eu desenvolvo, que a gente estuda sobre moda, literatura, cinema e música. São encontros voluntários, participa quem quer, obviamente, e as pessoas têm que ler, têm que estar discutindo sobre cinema, então são pessoas que são muito interessadas na vida e no processo de aprendizado de uma forma contínua. Tá? Isso, por si só, já mostra que eles têm um modo de viver diferente. Então, nós temos hoje, né, como participantes do grupo, pessoas de 50 anos de idade até 85. Pode passar? A faculdade da terceira idade é outro espaço também, né? São aulas que acontecem de segunda a quinta-feira, obviamente por conta da pandemia elas estão interrompidas, mas nós temos hoje cerca de 350 alunos na faculdade da terceira idade. Mas na minha pesquisa eu escolhi aqueles que participam de pelo menos 2 ou mais projetos. Pode passar? Biblioteca Humana também é um outro projeto, que eles como se cada um dos idosos fosse um livro e eles contassem um pouquinho das suas histórias. É uma proposta que veio da Dinamarca e eu trouxe para cá, para o Brasil, adaptando. A primeira foi uma edição só feita com idosos, mas as próximas não serão feitas só com idosos. E o objetivo é ter essa troca intergeracional de jovens com idosos e assim por diante. Pode passar? Isso é só para vocês entenderem, né, como é que são esses projetos. Então, eu coloquei aí, né, os regimes de sentido, e a minha ideia foi tentar enquadrar um pouquinho os idosos nesses regimes de sentido. Pode passar? Pode passar? Isso. Aí, pensando aqui nos regimes de interação, obviamente, pensando nessa dinâmica, né, do Landowski, que propõe esse circuito elíptico que é dinâmico e não é fixo, a gente pensa, né, que no envelhecimento, se a gente for pensar na própria questão biológica, a gente sabe que nós somos programados para envelhecer. Então, não tem muita outra opção. Né? A gente vai envelhecendo com o tempo, queiramos ou não. Então, nesse sentido, como isso já é uma coisa esperada, a gente pode chamar isso de uma programação. A manipulação, a gente tem um fazer algo que é diferente, né? Existe uma intencionalidade. A visão midiática, como a Fernanda muito bem mostrou, ela acaba tentando fazer isso, essa manipulação, e a gente percebe muito isso, né? Que é essa visão do velho que quer parecer jovem, né? Embora vocês vão ver que na pesquisa isso não é tão frequente nesse grupo. Quando a gente, no quesito acidente, a gente pode perceber que quando a gente vê um idoso que pratica alguma coisa que é muito diferente, isso acaba causando um certo estranhamento, né? Como o idoso que é maratonista, ou a própria Iris Epfel, que se veste de um jeito muito diferente, acaba que ela causa um certo estranhamento, um choque, né? E a gente pode chamar isso de acidente, é claro que também entra num tipo de manipulação para se fazer ver diferente, né? E o ajustamento eu consideraria aqui aquele idoso que desfruta a vida. Pode passar? Como é que está meu tempo aí, Ana? Ixi. Ele sabe dizer? Tá, eu vou falando. Qualquer coisa você me corta, tá? Eu vou falando aqui, então, para não perder o tempo. Fiquei preocupada que eu perdi a noção aqui, mas vamos lá. E aí, uma das perguntas que eu fiz com os idosos, eu não vou ler todas, é claro, como você percebe a moda nessa fase da vida, se há diferenças em relação a outras fases? A grande maioria disse que se veste hoje pensando na questão de conveniência, de adequação. Eu quero ser adequado, eu quero que as pessoas percebam que eu estou adequadamente vestido.
que tem a ver um pouquinho com o regime de programação, né? Muitos também disseram a questão de prezar pelo conforto, que é essa coisa do ajustamento, né? Depois eu vou fazer um resumo de tudo isso. E achei muito interessante que um dos participantes disse que a moda antes era de dentro para fora, como uma expressão, e hoje ela é de fora para dentro, que é essa questão de adequação ao ambiente que a pessoa se encontra. Pode passar? Para que servem as roupas, né? Obviamente, gente, na minha pesquisa final, eu estou aprofundando muito mais, né, no modo de viver de cada participante, tá? Que é só um recorte. A maioria disse que é para cobrir o corpo, ou seja, pensando nos simulacros que a Ana propôs, né? Essa coisa dos fins práticos da roupa, é apenas para cobrir, né? A roupa está ali e tem essa utilidade que é prática. Mas há também aqueles que dizem, né, que é para me sentir bem, me ver bonita no espelho, né? E também tem aqueles que falam que hoje tem pouca utilidade por não sair tanto de casa. Pode passar? Que critérios você adota ao comprar roupas novas? A princípio, a gente pode pensar, né, que seria só a questão do conforto, mas não é. Né? Achei muito interessante que uma senhora disse que é pelo encantamento com as roupas, que ela merece. Quando ela vê uma roupa muito bonita, e ela é uma pessoa que gosta muito de viajar muito pelo mundo, então ela tem um modo de viver que é muito especial. Quando ela se encanta, ela fala, eu mereço. Na minha juventude, eu não pude comprar tantas roupas, então agora eu me presenteio. Se eu vejo uma roupa muito linda, eu adquiro. Então, é um modo de viver nessa fase diferenciada, né? Outras pessoas, outros idosos também falaram que se veste, às vezes escolhem por questão de tendência, outros por gosto pessoal, e também pela questão, obviamente, da modelagem, do caimento e do conforto das roupas. Pode passar? Sentir-se bem com uma roupa significa o quê? Né? Então, alguns comentaram que é para elevar a autoestima, inclusive essa senhora Ana disse, ela disse que depois que o marido faleceu, ela passou a se sentir melhor, porque parece que ele era um grande peso para ela, e ela passou a se vestir mais bonita, passou a se vestir com calça, inclusive ela se sente mais jovem, mesmo estando próxima aos 80 anos de idade, inclusive usando mais maquiagem. Aí outros idosos disseram que vestir-se bem quer dizer se sentir amada, se sentir bonita e confortável. Não é só o conforto, não é só essa questão da casualidade, existe algo diferente nesse novo idoso que vem surgindo. Pode passar? Qual a relação da moda com a autoestima? Uma senhora falou, né, essa que perdeu o marido, que a autoestima vem antes do vestir, você precisa de fazer compras com a autoestima já boa, não é a roupa que vai fazer isso. Então, eles têm isso muito claro, né? Alguns dizem que não tem relação, outros falam que ajuda a se sentir, né, que pode ser tanto positivo quanto negativo, e outros percebem que a moda acompanha o humor, né, porque ela oferece aí um tipo de recompensa. Pode passar? A importância das cores, eu perguntei isso para ver se essa questão das cores, elas têm alguma diferença, e é interessante que uma senhora disse que ela percebe que hoje ela fica muito feliz de ter liberdade de usar qualquer cor, diferente da mãe dela, que só podia usar marrom, cinza e no máximo um azul marinho. Então ela fala, eu fico muito feliz de poder usar cores variadas, estampas florais, isso me dá uma liberdade de me sentir, inclusive, melhor e mais alegre, porque as cores trazem isso. Não quer dizer que seja com todos os idosos, alguns deles relatam que não faz diferença, não liga para cores, mas a grande maioria descreve que gosta de ter liberdade para escolher as cores do vestir. Pode passar? Como você definiria o estilo de se vestir? Tem uma pesquisa muito interessante que diz que a grande parte dos idosos escolhe o estilo casual, porque o estilo casual tem a ver com o estilo ficar em casa, né? É como se, de novo, eles tivessem que ser obrigados a usar meia de lã, como diz Luiz Fernando Veríssimo. Mas o que a gente observa é que eles gostam, né, de se vestir, alguns seguem tendências, gostam de estar por dentro da moda. Tem uma senhora que é a Marília, que ela é muito criativa, ela gosta de usar cores ousadas, ela sempre foi assim, isso tem a ver com o modo de viver dela. E na maturidade ela não mudou, ela sempre foi uma pessoa que gostava de chamar atenção, e na maturidade ela continua chamando atenção pelo seu jeito exótico de se vestir. Pode passar? Está acabando, Raquel? Está acabando, está acabando. Ah. Essa aqui é a última pergunta, que é sobre os acessos a sites e revistas de moda. E é muito legal que a Fernanda acabou de apresentar, e uma senhora disse o seguinte, eu sei que a mídia está se adaptando, porque ela quer continuar fazendo eu consumir. Né? Ela diz que não percebe que a mídia ainda se acordou
para a questão dos idosos. Ela fala, eu já percebi que eles se acordaram para os negros e para os gordinhos, mas para os idosos ainda está longe. E é interessante aqui que a gente vê que tem 3 idosas que seguem perfis de mulheres mais idosas, como a Glória Calil e a Constança Pascolato, que falam sobre a moda. Pode passar? Aí eu fiz, né, os regimes do sentido, tentando enquadrar um pouquinho, né, de cada uma das coisas que eu encontrei nos resultados dos questionários, né. Então a gente percebe que o estilo casual e conservador, quando eles dizem que a moda é planejada, que a moda serve para cobrir o corpo, está lá na programação. Né? Uma disse que a moda serve para esconder as minhas imperfeições, então está nesse querer fazer algo diferente, que é a manipulação, ou as roupas que servem para alegrar, né? Quando a gente vê o estilo confortável, aquele que faz esse ajustamento, né, do corpo com a roupa, de sentir a roupa, eu uso as cores porque eu quero, eu escolho a que eu quero. Isso tem a ver com uma velhice, com uma experiência original, que estaria dentro do ajustamento, e o acidente seria, né, essa compra pelo deslumbramento, pelo encantamento, ou pelo próprio estilo criativo. Pode passar? E aí, por fim, né, a gente tem que perceber, esse é um recorte de um tipo de idoso que eu fiz, né, que são idosos que têm um modo de viver, um modo de presença voltado por esse interesse pela vida, interesse pelo aprendizado, interesse por atividades e por novidades. As variações do vestir, elas são importantes, né, porque elas revelam também modos de presença, né, e uma experiência existencial do próprio envelhecer. Claro, devemos considerar que o corpo e a roupa têm uma relação plástica e dinâmica, revela muita coisa importante para a gente sobre esse modo de presença, mas ele também não pode ser considerado de uma forma estanque, né? Ele vai mudando de acordo com a dinâmica de cada um deles. E que o vestir na velhice, né, permite aí novos arranjos no modo de ser e de estar. Pode passar? E aí, por fim, tem uma outra crônica, não vou contar aqui, que é da Erna Bombeck, que fala do chapéu violeta. Ela diz que a mulher, a mulher mesmo, né, quando ela nasce, desde pequenininha, ela se olha no espelho ao sair de casa. E quando ela olha no espelho no início, ela se sente imperfeita, ela vai crescendo, essa imperfeição só vai aumentando. Só por volta dos 50 ou 60 anos de idade que ela começa a não se incomodar mais. E o mais legal é que ela diz que aos 80 anos ela não se incomoda mais em se olhar, ela põe simplesmente um chapéu violeta e vai se divertir com o mundo. Então talvez seja a hora da gente enxergar essas mulheres que já estão usando o chapéu violeta. Pode passar? É só isso, muito obrigada, estou à disposição, viu, para escutar os comentários.